Oi, pessoal, bem-vindo ao De Volta ao Evangelho de Cristo, mais um vídeo no canal. Quero agradecer a todo mundo aí que esteve lá no Facebook, né, dando as pautas dos próximos vídeos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre igreja e política. Nesse período de eleição, nada melhor do que falar sobre isso, até porque a gente verifica que há um desequilíbrio muito grande em falar sobre política e agir politicamente correto. Eu digo isso na maior tranquilidade porque a Bíblia nos ensina que a política, no formato que nós vemos hoje, ela é uma política extremamente pagã e uma política desenvolvida em cima de eu ter vantagem sobre algo que você possa me oferecer, né? Então, hoje o que acontece? Alguns políticos cristãos até vão com um bom coração lá para dentro, né? Até querem fazer o bem, mas por causa da pressão do sistema, eles não conseguem mover uma palha e muitos, né, quiçá a maioria, acaba se corrompendo de forma terrível. Mas eu não quero nem entrar nesse detalhe agora. Eu vou entrar no detalhe do que a Bíblia fala, é, do que fala sobre a parte política. Diferente das outras nações, Deus compôs Israel para ser uma nação teocrática. E o que era? Ela era composta por sacerdotes. Esses sacerdotes tinham orientação de Deus do que era para fazer e ali davam, né, o juízo, o julgamento, tal, aquela coisa toda. O grande problema foi quando Israel percebeu que as outras nações tinham um rei e tinham um estado político. E aí elas pediram isso a Samuel. Ah, não, nós queremos, vai botaram o infeliz do Saul. E aí todo mundo já sabe da história, né? Aí Davi acabou sendo rei, mediante uma série de circunstâncias, e só veio a colocar Israel enrascada essa parte toda de política. Quando Jesus chegou na Terra, ele veio trazer, resgatar, na verdade, a essência de uma política vinda de Deus. A política cristã, ela se faz como? Você promove algo de bom a essa comunidade em que você faz parte. Por exemplo, a igreja tem o bairro onde ela atinge, então ela tem que promover algo em favor desse bairro. Esse tipo de política que a igreja pode promover, fazendo a mudança na vida das pessoas, promovendo o bem-estar, sem depender de poder público, ela muda a situação de qualquer lugar e qualquer pessoa. Então, a igreja passa a ser, além de atuante, ela passa a ser respeitada, ela para de ser esse âmbito que todo mundo acha que só tem ladrão, só tem gente querendo pensar em dinheiro, que é o que acontece na maioria das vezes, né? E por isso que muitos pastores, aliás, muitos pastores não, um pastor só, falou contra o meu vídeo da marcha. Porque, na verdade, o vídeo da marcha falava exatamente sobre isso, de promover uma política cristã. Porque o que se viu foi muita luz, muita fumaça, muito barulho e pouca ação. E isso é um ponto, né? Então, chegamos à parte mais triste, porque a gente vê uma igreja inoperante e as poucas que operam algo desse tipo, né, são chamadas de frias, são chamados de igreja tonta, não está na onda, não está no mover e tal, tal, tal. Muito bem. Aí a gente chega ao ponto agora de pastores vendendo os seus púlpitos e as suas igrejas e praticamente obrigando as suas igrejas a votarem em certos políticos, porque são aliados políticos, né? Podem trazer algum tipo de promoção para essa igreja, podem ajudar no crescimento ali, né, da estrutura física da igreja. Isso é lamentável, muito lamentável. Porque na maioria das vezes, quem conhece aí a política, quem sabe dessas coisas, sabe que na maioria das vezes esses políticos viram as costas depois que utilizam essa massa de manobra.
A gente está colocando esse vídeo porque o pessoal pediu, né? Agradecer o pastor Paulo, o Clínio, a Laura, a Henrique, todo mundo que falou aí, que deu as pautas, que falou na maioria dessa pauta, né? Sobre essa pauta. A gente vai falar muitas outras coisas sobre esse assunto, mas a gente percebe que esse tipo de política que estão se fazendo na igreja hoje é uma coisa medonha e uma coisa realmente lastimável, né? Esses pastores que fazem esses tipos de coisa. E dão os púlpitos a essas pessoas como se essas pessoas tivessem algum tipo de unção para estar ali, algum tipo de exemplo, né? Pessoas com processo nas costas, pessoas cheias de problemas terríveis com a justiça, às vezes injustiçando outros que estão próximos a eles. Então é bem complicado, bem complicado. Então, esse vídeo é para fazer você pensar um pouco sobre isso. Pensar, porque pensar não é pecado. Os crentes de Beré pensavam, analisavam tudo que Paulo falava, né? Colocando ali, comparando com o Torá na época, e mostrando, não, realmente o que ele está falando tem coerência, está tudo certo, tá tudo bem. Então a gente, como cristão, tem que fazer a mesma coisa. Porque é muita gente doida hoje, né? E hoje a gente está vendo a igreja de Campos mergulhando as ovelhas em lama. Né? O problema é que muitas ovelhas estão se levantando, saindo e conseguindo se lavar no sangue do cordeiro. Mas outras estão virando porcos. Quer dizer, estão virando mutantes o negócio. Elas estão virando porcos e gostando da lama e tá ali virando porque o negócio é muito bom, né? Promove a mim, promove... Aí o que acontece? Pessoas totalmente incapazes, pessoas totalmente sem pudor, pessoas sem misericórdia nenhuma. E como eu aprendi com um grande homem de Deus chamado apóstolo Eliseu, fala que pessoa ímpia é a pessoa sem piedade. E é isso que muitos cristãos dentro da nossa cidade têm se transformado. Pessoas sem piedade. Passam na rua, passam perto da sua comunidade, passam perto da sua casa, vê pessoas com problemas, pessoas e acham que só dentro da igreja delas, se a pessoa for lá da igreja dela, é que vai poder fazer alguma coisa. Ela não promove nada, esse líder não promove nada dentro da igreja dele, para poder fazer com que essa comunidade seja transformada. Então, essa é a palavra que eu tenho para vocês sobre igreja e política. Nesse ano, a gente tem que pensar muito, porque tá difícil demais, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.